Olá, tudo bem com você? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a caderneta da criança? Mas por que você, que é um profissional da amamentação, tem que saber sobre a caderneta da criança? A caderneta da criança contém dados muito importantes também para acompanhar a amamentação. Essa aqui que eu tenho é a versão de 2019, mas já tem uma versão mais atualizada que é de 2021. E essa caderneta, ela traz dados desde o pré-natal. Recebe essa caderneta as crianças que nascem em todas as maternidades, seja pública ou seja ela privada. E lá vai conter então os dados relativos ao pré-natal, relativo aos primeiros exames e atendimentos durante o tempo que estava na maternidade, do nascimento até a alta. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse material riquíssimo para acompanhamento do desenvolvimento da criança. Voltamos aqui então a falar sobre a caderneta da criança. Ela não é só uma caderneta de vacinação, embora muitas pessoas acham que ela serve para estar anotando as vacinas da criança, mas não, a vacina é apenas uma página. Essa caderneta aqui, ela contém muitas informações relativas ao pré-natal, ao nascimento e desenvolvimento da criança até os 9 anos de idade. Você já é inscrito no nosso canal? Antes da gente começar a falar aqui, ó, se inscreve, deixa seu like aí, ativa o sininho para ajudar o nosso canal a crescer. E depois também deixe comentários com sugestões ou dúvidas. Eu separei aqui alguns tópicos para vocês, para mim não esquecer de falar nada, porque eu acho que tem muitas coisas nessa caderneta que são importantes e que precisam ser mencionadas. Então, primeira coisa, a caderneta ela é um instrumento multiprofissional. Os profissionais da área de saúde, da equipe multi, olham, avaliam, fazem anotações e um olha a anotação que o outro fez. Para quê? Para ter noção do desenvolvimento dessa criança, para colher dados. Por que eu falei da amamentação? Então, digamos assim, a mãe fez uma queixa para você, que é especialista em aleitamento, que o bebê não tá ganhando muito peso, tá mamando toda hora. O meu bebê não tá mamando toda hora e eu acho que o meu leite é fraco. Ou que eu tô com uma baixa produção de leite, eu acho que o meu filho tá mamando pouco, que ele precisa mamar mais. E aí você vai pegar e vai pedir para olhar a caderneta da criança. E tem uma parte aqui da caderneta que contém os dados do crescimento, o IMC, o desenvolvimento, o ganho de peso. Então, esses dados aqui, você vai olhar como é que está lançado aqui o peso dessa criança, o desenvolvimento e o crescimento e vai saber dizer se está dentro da faixa, se está dentro dos limites ou se não está. Se o bebê estiver ganhando peso adequadamente, ele não... que o leite já não é fraco hora nenhuma, né? Mas não é pouca produção. Ele quer mamar o tempo todo, porque às vezes é um bebê que esvazia a mama mais rápido, então o estômago dele também faz digestão mais rápido, ele vai dormir menos tempo, vai acordar antes para mamar. Para isso que existe a livre demanda, que é para esse bebê não mamar com horário marcado. E nem sempre quando o bebê quer sugar é porque ele está com fome. Pode ser que ele esteja só querendo manter a sucção não nutritiva, para estar num aconchego ali junto com a sua mãe no contatinho, querendo dormir. E essa sucção vai ser importante para ajudar esse bebê na mastigação, na fala, no futuro. Não, nem sempre quando o bebê quer sugar é porque ele está com fome. E nem sempre quando ele está chorando também é porque ele está com fome. Existem outros motivos, porque o bebê se comunica através do choro. Ele não sabe falar, então tem alguma coisa incomodando, tem uma fralda cheia, tem um bichinho que passou no berço e beliscou. Às vezes ele só está com sono mesmo, está querendo um aconchego, ou pode ser a fome. Mas existem várias outras opções que podem ser além da fome quando o bebê chora. O que eu deixei aqui para falar para vocês? A caderneta é dividida basicamente em duas partes. A primeira parte ela é mais voltada para as famílias, né? Os pais e os cuidadores do bebê. Por que cuidadores? Porque existem orientações que precisam ser dadas para pessoas que vão ficar com esta criança depois que os pais voltarem a trabalhar. Então, são orientações para cuidadores e pais. A segunda parte é voltada para os profissionais, é onde eles anotam a evolução do desenvolvimento dessa criança e onde um ou outro profissional multi vai buscar ali os dados para poder fazer essa avaliação da criança. A caderneta contém também os direitos da criança. E quais são esses direitos? Esses eu vou ler porque são muitos, né? Olha só. Receber a declaração de nascido vivo e o registro civil de nascimento. Então, é um direito da criança receber aquela folha amarela lá na maternidade
para que a família vá no cartório de registro civil e registre essa criança. É direito dessa criança ser chamada pelo seu nome desde o nascimento. É claro que lá no hospital nós temos o costume de chamar o bebê pelo nome da mãe. É o RN da Maria, é o RN da Joana. Por quê? Porque no momento que a gente recebe ele na maternidade, ele ainda não tem um registro de nascimento, ele ainda não tem aquele nome. Mas nós perguntamos para as famílias, como que chama o seu bebê? E aí a gente anota no papelzinho, na identificação do berço, o nome da criança. Então é um direito daquela criança ser chamada pelo seu nome desde o nascimento. Mas para fins burocráticos, quando vai ser prescrita uma medicação, uma orientação, um cuidado, é através de RND. Mas quando aquela criança já é registrada e a família traz já lá no hospital e faz atualização, que às vezes fica internado mais tempo, aí ele já fica internado com o próprio nome de registro. É um direito também da criança de realizar gratuitamente os exames de triagem neonatal. E a gente vai falar desses exames daqui a pouquinho. E esses exames também estão todos aqui na caderneta, porque é anotado ali pelo profissional, pelo pediatra, quando ele é feito. Alguns são feitos na maternidade e outros posteriormente, durante as consultas. É direito da criança também ser acompanhado no seu crescimento e desenvolvimento. E é por isso que isso aqui é um instrumento de avaliação do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. Também é o direito dessa criança ser acompanhada pelos pais e responsáveis em período integral durante sua internação em estabelecimento de saúde, inclusive em unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários. Olha o que eu lembro. Quando eu era criança, a minha irmã precisou de ser internada e naquela época não tinha ainda o ECA, não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente e não podia ficar... Gente, isso é tão triste, né? Não podia ficar a mãe ou o pai ou um acompanhante com a criança internada numa pediatria. Você que é mãe hoje, você consegue imaginar isso? Seu filho está internado num hospital e você não poder ficar junto com ele? Isso é desumano. E eu lembro que a minha irmã ficava internada sozinha e quando era de noite a gente ia, porque era mais alto, né? E o andar dava para a rua. E aí ela já sabia mais ou menos o horário que a gente ia, a gente ficava lá embaixo na janela e a gente conseguia se ver pela janela à noite. Porque tinha horário de visita, claro, mas criança não pode entrar, né? Eu não poderia entrar, era só minha mãe e meu pai. Então, ela ficava internada sozinha. Graças a Deus existe o ECA, graças a Deus as coisas vão evoluindo, né? E agora é um direito da criança de ter acompanhante, inclusive se ela estiver na unidade neonatal. Pai e mãe têm passe livre na unidade neonatal. Ela é UTI neonatal, eles vão entrar a hora que eles quiserem. Então, isso já faz parte também de vários projetos, várias leis, projeto Canguru, né? Iniciativa do Hospital Amigo da Criança, são leis que protegem aí as crianças, a amamentação e o seu desenvolvimento adequado. Também o direito da criança garantir a vacinação conforme calendário básico de vacinação infantil do Ministério da Saúde. Existe o calendário do Ministério da Saúde, mas existe também um calendário que é do sistema privado. Então, existe o público e o privado. O que o Ministério recomenda que seja adequado e necessário para a criança, todas essas vacinas estão na rede pública. E existem algumas outras que são indicadas pelo pediatra, não estão no calendário, não é obrigatório no calendário da criança, mas se os pais quiserem fazer, pode fazer. Essas vacinas, elas se encontram aqui, bem no finalzinho da caderneta. A primeira vacina que a criança recebe ao nascer no hospital é a hepatite B e a BCG. E depois, com 2 meses de idade, ela vai receber mais 4 vacinas. E, posteriormente, ali a cada mês, cada virada de mês ali, vai estar recebendo também outras vacinas. Mas é um direito, então, a gratuidade nessas vacinas, é um direito da criança. Também é um direito viver em ambiente sem violência e um ambiente também afetuoso. Tem também alguns dados aqui na caderneta quanto a esses cuidados da criança para proteção de violência, nós vamos falar mais adiante. Também é direito da criança ter acesso aos serviços de saúde, de assistência social e de educação e qualidade. Nossa, mas a caderneta de vacina também fala disso, de educação, de assistência de saúde, de qualidade de vida? Fala. Tá tudo aqui. Serviço social também faz parte da equipe multidisciplinar que acompanha o desenvolvimento dessa criança. Também é direito da criança ter acesso ao lazer, à prática de esportes e também poder brincar e aprender. Esse é o direito também ter acesso à água potável, alimentação saudável e acesso à creche, escolas públicas próximas de sua casa. Não é ter que levar a criança lá para longe. Às vezes não tem vaga numa escola perto da sua casa, mas
Tem que ser averiguado isso, porque é um direito da criança de ter a sua escola perto de casa. Também é um direito da criança ter convivência familiar e comunitária, exceto se afastado por medida judicial, né? Em alguns momentos é necessário que essa criança, para proteção da sua vida, seja impedida de estar perto de alguns membros da família, por exemplo. Então, mas é direito dela ter um convívio social, sim. Também é direito dessa criança receber o benefício de transferência de renda do Auxílio Brasil quando em situação de pobreza e de extrema pobreza, e o benefício de prestação contínua quando a criança tiver deficiência. E também não está constando aqui, mas como fala de alimentação saudável, aquela mãe que é HIV, soropositiva, né, que tem AIDS, que não pode amamentar, a amamentação é contraindicada aqui no Brasil, ela recebe também o leite pelo Ministério da Saúde, a fórmula, para oferecer para o seu bebê. Vamos falar agora sobre também um pouco dos direitos do pai. O direito do pai, participar das consultas e exames de pré-natal durante a gravidez, é um direito dele acompanhar a sua esposa, então se às vezes ele trabalha e precisar ir junto para acompanhar a sua esposa, é direito dele ter o atestado de acompanhante, de que ele estava lá com a sua esposa, sim, nesse momento. É direito dele acompanhar o nascimento do filho, não é uma obrigação. Nós temos que entender a diferença entre direito e dever. Então, é dever do pai estar lá presente? Não é um dever dele, mas é um direito. E também a presença do acompanhante é de escolha da mãe, é ela que vai escolher quem que ela quer que a acompanhe no momento do parto. Mas é um direito dele acompanhar o nascimento do filho. E durante a internação também, estabelecimento de saúde, inclusive as unidades neonatais, UTIs, né? E também é um direito dele acompanhar e participação do filho no serviço de assistência social ofertado na rede de assistência social do Serviço Único de Assistência Social, que é o SUAS. É um direito dele também acompanhar a participação, então, desse filho nesses serviços. É direito participar das consultas e exames e acompanhamento de saúde daquela criança. Quando a criança tiver um exame, tiver uma consulta, é direito dele estar acompanhando também durante esse momento. Então, nós estamos falando aqui agora do pai, não é dos pais, é do pai, exclusivamente. Tem direito também de conhecer e participar do projeto pedagógico da creche, da pré-escola e da escola que o seu filho frequenta. Ele tem direito de saber como que é o projeto pedagógico daquela instituição que o seu filho estiver estudando. E tem também direito a acesso às informações sobre serviços, programas de transferência de renda e de benefícios assistenciais. Por isso que eu disse que a assistente social também faz parte da equipe multidisciplinar que utiliza essa caderneta para acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento da criança, nós estamos falando de desenvolvimento físico, de desenvolvimento psicossocial e de desenvolvimento cognitivo. Então, o desenvolvimento da criança, ele abrange esse leque aí com essas três pontas, né? O físico, o psicossocial e o cognitivo. Vamos falar um pouco, então, agora aqui dos direitos da mãe. E esse vídeo, ele é importante não só para os profissionais da equipe multi, é importante também para que a rede de apoio, os pais conheçam os benefícios dessa caderneta. Tem muita informação ali que vocês precisam saber para poder estar acompanhando o desenvolvimento dos filhos. Agora vamos falar os direitos da mãe, que é um pouquinho maior. A mãe tem direito a escolher um acompanhante que ficará do seu lado durante o pré-parto, o parto e o pós-parto. É um direito dela, então, escolher quem que ela quer que a acompanhe. E não pode ser negado esse direito a ela, e ele não pode ser pedido para ser retirado da sala de parto. A não ser que esteja agredindo a equipe ou que esteja desmaiado e precise de assistência, né? Mas é direito dela ter esse acompanhante lá da sua própria escolha. Permanecer na maternidade ou no hospital em alojamento conjunto com o seu filho. O que é alojamento conjunto? É um ambiente hospitalar onde a mãe e o bebê ficam juntos 24 horas por dia. Isso favorece o aleitamento materno, isso favorece a família aprender os cuidados com o bebê, como banho, curativo do coto umbilical e os primeiros cuidados mesmo, como trocar uma fralda, para estar naquele momento ali de contato, de vínculo com aquela criança. É direito também da mãe receber orientações e aconselhamento sobre a amamentação. Isso é um direito da mãe e eu falo ainda que é um dever da equipe multidisciplinar. Enfermagem, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, todo mundo que estiver ali
em contato com esse binômio que está pelo processo da amamentação, tem o dever de orientar e orientar de forma adequada, de forma clara, com empatia, sem julgamento, para que essa criança possa ser amamentada. O sucesso da amamentação depende muito do apoio da equipe multiprofissional que atua no pré-natal, que atua durante o período logo ali da internação hospitalar até a alta, e depois também no acompanhamento dessa criança na puericultura, no puerpério da mãe. É um direito da mãe também receber no momento da alta orientações sobre quando e aonde deverá fazer suas consultas no pós-parto e as consultas de acompanhamento do seu filho. Então, as consultas da criança são 10 consultas que ela tem planejadas até os 3 anos de idade. E como que é a rotina dessa consulta, então? Pelo SUS, tá? Primeira consulta é realizada na primeira semana de vida. Geralmente, no 5º dia de vida do bebê, ele tem uma consulta agendada na unidade básica de saúde, onde é feita a sua primeira avaliação e o teste do pezinho. E também, em alguns locais, aqui na minha cidade, tem o teste da linguinha. E esse bebê realiza esse teste também nesse momento na unidade básica de saúde para avaliar uma possível anquiloglossia, que é aquela famosa alteração no freio lingual, linguinha presa, que impacta muito na amamentação e também na fala, na mastigação desse bebê no futuro. Então, a primeira consulta realizada na primeira semana de vida, geralmente marca-se essa consulta junto com a consulta da mãe, porque ela vai de uma vez só na unidade de saúde, já é avaliada nas suas condições do puerpério e o bebê na puericultura pelo pediatra, para evitar uma peregrinação desnecessária. Eu vou hoje no médico do bebê, amanhã eu vou no meu, vai no SUS, geralmente é agendado assim, para ir de uma vez em uma consulta só. Então, a segunda consulta é realizada no primeiro mês de vida, a terceira consulta no 2º mês de vida e a quarta consulta no 4º mês de vida. Viu que ele pulou o terceiro? Ficou no 2º e depois no 4º. A quinta consulta ela é realizada no 6º mês de vida, depois a sexta consulta no 9º mês de vida, a sétima no 12º, ou seja, quando a criança completa 1 ano de idade. Depois a oitava consulta no 18º mês, ou seja, 18 meses, 1 ano e meio de vida. Depois a 9ª consulta, realizada no 24º mês, os primeiros 1000 dias, que são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança, que é quando ela completa 2 anos de idade. E depois a 10ª consulta com 36 meses, ou seja, os 3 aninhos de idade. Por que é desse jeito? É previsto que essa criança até os 10 meses de idade tenha pelo menos essas 10 consultas. Isso não significa que no intervalo dela, se o pediatra ou o profissional de saúde da equipe multi achar necessário, encaixar outras consultas. Significa que pelo menos essas 10 consultas essa criança tem que ter até completar os 3 anos de idade. Vamos continuar aqui, voltando então, que a gente fugiu um pouquinho, né? Ainda estamos no direito da mãe. É direito da mãe também acompanhar seu filho durante a internação, que eu já falei que era direito do pai, é direito da mãe. Se estiver na unidade hospitalar, UTI neonatal, pediatria, precisar de ser internado, é um direito da mãe estar ali como acompanhante. É claro que não vão ficar os dois de acompanhante. Enquanto estiver na unidade neonatal, tem alguns hospitais que os dois podem entrar ao mesmo tempo, principalmente se o bebê for recém-nascido, prematuro e precisar de cuidados especiais, e aí a família precisa estar ali todo mundo junto. Mas em outros momentos, pode um ficar de acompanhante ou o outro, mas não os dois ao mesmo tempo. É direito também da mãe acompanhar seu filho em creche ou pré-escola durante o período de adaptação. Existem algumas escolas que a criança entra mais tarde e sai mais cedo, ela fica um período menor na escola, mas é um direito também dessa mãe ficar um pouco ali no momento de adaptação com a sua criança. Então, procure saber como que é a rotina da escola, da creche que você for deixar seu filho. Mais um pouco aqui de direitos da mãe. Para as mulheres que possuem vínculo de trabalho formal, que é carteira assinada, ou CLT, né? Ou que contribuem para a Previdência Social do INSS, ter licença maternidade de 120 dias ou mais. 120 dias são os 4 meses normais. Em alguns casos de empresa cidadã, passa-se para 180 dias, que é o que equivale a 6 meses. Totalmente voltado para incentivo à amamentação. A mãe está de licença maternidade porque ela precisa desse tempo para poder estar se entregando totalmente aos cuidados com essa criança. Mas ela precisa de rede de apoio, que sozinha também é bem difícil. Ela tem também direito a ter ampliado a sua licença, ainda passado para 180 dias, que foi o que eu disse, né? Ter acesso à creche no local de trabalho, em alguns locais, né? Ou uma creche conveniada pela empresa, ou um auxílio para a escola também,
dependendo de quantas mulheres tem na empresa, né? A lei, ela rege isso. Ter estabilidade no emprego até 5 meses após seu parto. Ter 2 períodos de meia hora ou um período inteiro de meia hora que pode ser combinado com o empregador para amamentar. Ela pode, então, ou entrar mais cedo ou sair mais tarde, entrar mais tarde ou sair mais cedo, ou ter esses 2 intervalos aí para poder estar amamentando o seu bebê quando ela voltar a trabalhar. Por quê? A amamentação, como que é a orientação da Organização Mundial de Saúde? Que a amamentação seja exclusiva até o 6º mês de vida. Se essa mãe volta a trabalhar com 4 meses, como é que a amamentação desse bebê vai ser exclusiva nesses outros 2 meses que faltam ainda? Então, por isso que ela tem esse direito de ou entrar mais tarde no serviço, ou sair mais cedo, ou que alguém venha lá e traga esse bebê para que ela amamente, e ela ainda tem o direito de estar ordenhando o seu leite, dar uma pausinha ali para ordenhar o leite, para poder levar para que o seu filho possa ser alimentado. A hora que ela for embora, então ela transporta esse leite de forma... tem todas umas regras também de higiene, de transporte, de conservação, que tem outros vídeos no canal também que falam sobre isso. Também ela tem direito a acesso a informações sobre os serviços e programas de transferência de rendas, né, de benefícios de assistência social. Tem direito a acompanhar a participação do filho no serviço de assistência social e também de conhecer e participar do projeto pedagógico da creche ou da escola, igual eu falei que era do pai. A caderneta de vacina também, caderneta da criança, ela também trata de prevenção de acidentes e proteção contra a violência. Nós, como profissionais de saúde, devemos saber quais são esses tipos, então, de violência. Olha só, tem a violência autoprovocada, que é provocada contra si próprio. Tem a violência interpessoal, que ela é provocada por outro indivíduo ou por grupos. E tem a violência coletiva, que é provocada por grupos armados, milícias e grupos terroristas. E quanto à natureza dessa violência? A natureza dela pode ser física, pode ser sexual ou pode ser psicológica, ou por negligência e abandono. Então, existe também, sim, uma violência psicológica. A criança pode estar sofrendo uma pressão, uma violência psicológica, sim. Então, vamos relembrar aqui. Tipos de violência autoprovocada, interpessoal ou coletiva, sendo ela física, sexual, psicológica ou por negligência ou abandono desta criança. Crianças que ficam sozinhas, sem ter idade para ficar sozinhas. Nós também aqui, olha, há uma utilidade pública, né, que tem na caderneta da criança, mas eu vou falar para vocês também que qualquer suspeita de maus tratos, violência física, psicológica, sexual ou obrigação de trabalho infantil, Disque 100 e denuncie. E isso é uma responsabilidade nossa como equipe de saúde fazer essa denúncia. Disque 100 e denuncie a qualquer sinal que você tenha suspeita de maus tratos contra a criança, violência física, psicológica, sexual ou obrigação de trabalho infantil. É importante frisar que proteger a criança de qualquer forma de violência é dever de todos nós, foi o que eu acabei de dizer, né? E por isso é necessário a máxima atenção e um diálogo muito claro e minucioso com essa criança e com o responsável por ela, para prevenir, proteger a criança da violência. Olha só, alguns cuidados que podem ser feitos, que também estão presentes aqui nessa caderneta. Olha o tanto de material que tem aqui dentro. Observe a relação do cuidador com a criança. Como que é a relação da criança com os seus pais ou com a pessoa que está cuidando dela. Por quê? Você vai lá na casa observar, às vezes você está fazendo uma consultoria de amamentação e você observa como que é a relação familiar, como que aquele ambiente, aquela criança está se desenvolvendo, está crescendo. Ou se você é um profissional da atenção básica que vai lá na casa avaliar também o desenvolvimento, que o profissional da atenção básica, ele vai na casa, ele faz aquele acompanhamento, né? Examine se a criança tem manchas pelo corpo, feridas em diferentes estágios de cicatrização, porque às vezes tem um ferimento e fala assim, ah, não, a criança bateu, arranhou, caiu. Mas aí tem um ferimento que já está cicatrizado, um que está cicatrizando e um que está bem recente. Então, como assim? Essa criança está caindo toda hora, né? E você pensa assim, ah, mas eu sou consultora de amamentação, eu vou só nos primeiros meses de vida. Não, a consultora de amamentação é chamada no momento do desmame também, ela pode ser chamada em qualquer momento que envolva a amamentação. Converse com a sua família, com o cuidador, sobre mudanças de comportamento. A criança ficou agressiva, ou está passiva demais, ou está apresentando tristeza. Então, você também conversa com essa família para poder observar essas coisas. Porque, às vezes, a violência pode estar vindo fora de casa também, às vezes da escolinha, da creche, de um outro lugar que a criança fica.
Converse sobre quais as medidas de proteção contra a violência e também pergunte se a família já conhece o sistema de garantia de direitos que cuida da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. E todas as informações necessárias estão aqui. Tem um site também que chama criançasegura.org.br. E esse site ainda oferece cursos, e tem um curso que agora, tá? Nós estamos aqui no final de dezembro de 2022. Tem um curso que está aberto agora, que é de prevenção de acidentes no dia a dia. Existem criança não pensa que porque é recém-nascida que não pode acontecer acidente? Pode sim. E aí, inclusive, tem orientações aqui na caderneta de vacinação, acho que é na página 57, se eu não me engano, que ela fala sobre transporte da criança no carro. É isso mesmo, aqui, ó, o transporte da criança no carro. E aí, essa orientação é muito importante, e aqui tem o curso, então, de prevenção de acidentes no dia a dia. Se você entrar lá em criançasegura.org.br, vai lá em cursos, faz sua inscrição, tem até certificado, ele é bom para o profissional de saúde. Por quê? O profissional de saúde faz para poder ter mais segurança na hora de orientar, e as famílias fazem para já se proteger contra esses acidentes domésticos. A caderneta também trata do consumismo e dos cuidados com o uso de eletrônicos. Muitas crianças, tem até uns vídeos que circulam na internet de um bebê, que parece que deve ter uns 6 meses, muito irritado, porque foi tirado o celular da mão dele, ele fica irritado, deita para trás, faz muita manha, e coloca o celular de volta e ele fica quietinho. Então, muito cuidado com as telas azuis, elas prejudicam e elas causam mesmo uma dependência na criança. A orientação é que crianças menores de 2 anos não devem ser expostas a esses equipamentos. Por quê? Principalmente nessa idade, a convivência familiar e social é muito importante. É mais importante que ela tenha o convívio com a sua família do que fique com tela lá na mão. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, e quando a criança está aqui na tela, ela está quietinha, não me dá trabalho, tá mesmo quietinha, porque é um vício aquela coisa ali, né? E isso faz mal para o desenvolvimento dessa criança. Para crianças de 2 a 5 anos, a recomendação é um tempo máximo diante desses aparelhos, dessas telas, seja só 1 hora por dia. Até os 10 anos, as crianças não devem fazer uso de televisão ou de computador nos seus próprios quartos, a não ser que você está lá vendo o que é que essa criança está assistindo. Mesmo que não seja no quarto dela, que seja na sala, você tem que ver, acompanhar o que essa criança está assistindo. E também as crianças antes dos 12 anos não deveriam possuir celulares e smartphones. Gente, isso aqui não é a Renata que está falando. São orientações que vêm dentro da caderneta da criança. São orientação de profissionais capacitados que estudaram para isso, que sabem os efeitos que isso causa nas crianças, os efeitos negativos, e eles colocam essa orientação aqui. Então, eu não estou falando por conta própria, são orientações do nosso próprio Ministério da Saúde. Eu falei no início aqui do vídeo que essa caderneta de vacina aqui é de 2019 e a caderneta nova de 2021, ela já veio com uma parte que trata sobre como observar para diagnosticar precocemente relações ao espectro autista. Então ela está mais inovada, com mais informações, com mais orientações que são necessárias para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Eu vou parar por aqui e nós vamos fazer um segundo vídeo para não ficar muito cansativo. Então, vocês espero que tenham gostado de estar conhecendo a caderneta da criança. Se você não conhecia, se você já conhecia, ficou sabendo de alguma informação diferente, alguma inovação que você não sabia ainda, deixa aí o seu comentário, deixa também a sua pergunta que eu vou ter prazer em responder. E não perca o próximo vídeo, então, que vai estar continuando a falar desse assunto da caderneta da criança.